Biografia de São Francisco. O milagre dos estigmas e como lhe apareceu o serafim. As nobres senhoras romanas, viúvas ou casadas, principalmente aquelas às quais a riqueza permite o privilégio da generosidade e em quem Cristo infunde seu amor, têm o costume de reservar em suas casas um cubículo ou uma repartição, refúgio apropriado para a oração, onde há alguma imagem pintada e o quadro daquele santo que veneram de modo especial. Uma dessas senhoras, nobre em seus costumes e nobre de família, escolhera por patrono a São Francisco. Em seu cubículo particular, onde ela orava ao Pai no oculto, possuía um quadro que representava o santo. Certo dia, ao orar devota, neste lugar, seus olhos procuraram muito intensamente os sagrados sinais. Sem o conseguir, com dor, começou a admirar-se muito. Mas não é de se admirar que não encontrasse na pintura aquilo que o pintor omitira. Por muitos dias a mulher guardou isto em seu coração, sem dizê-lo a ninguém. Olhando frequentemente a imagem, mas sempre com dor, mas eis que um dia as marcas maravilhosas apareceram de repente nas mãos, assim como se costuma colocar em outras imagens. O poder de Deus suprira o que fora negligenciado pela arte humana. Trêmula e muito admirada, a senhora chama imediatamente a filha que a seguia em seu santo propósito, colocando-a a par do ocorrido, e pergunta-lhe diligentemente se até então ela havia visto o quadro sem os estigmas. A jovem afirma e jura que os estigmas até então estavam ausentes e que agora eles apareciam bem reais. Mas, como de fato a mente humana muitas vezes é inclinada a cair, pondo em dúvida a verdade, entra novamente no coração daquela senhora uma dúvida nefasta de que desde o princípio a imagem estivera assim assinalada. Mas o poder divino, para evitar que fique desprezado o primeiro milagre, acrescenta um segundo. Desapareceram imediatamente aqueles sinais e a imagem ficou sem aqueles ornamentos, de maneira que através de um segundo milagre se tornasse evidente o anterior. Eu mesmo vi essa senhora, cheia de virtudes, e confesso que, vestida com roupas seculares, era uma alma verdadeiramente consagrada ao Cristo Senhor. Desde seu nascimento, a razão humana deixa-se enredar, ora por sensações grosseiras, ora por fantasias enganadoras, e dominada por uma imaginação instável, se vê forçada de vez em quando a pôr em dúvida aquilo em que se deveria acreditar. Esta razão, porque às vezes com dificuldade acreditamos nos fatos maravilhosos dos santos, e por isso, igualmente, nossa fé encontra muitos obstáculos em aderir aos mistérios da salvação. Um frade menor, pregador por ofício de vida íntegra, estava firmemente persuadido a respeito do milagre dos sagrados estigmas, mas um dia foi tomado pelo tormento da dúvida a respeito do milagre do santo. Podemos bem imaginar a luta surgida em seu espírito quando a razão de um lado defende a verdade e de outro a fantasia sugere sempre o contrário. A razão, sustentada por muitos recursos, admite que é exatamente assim como se diz, e na falta de ulteriores argumentos se apoia na verdade proposta pela Santa Igreja. Por outro lado, as sombras dos sentidos conspiram contra o milagre, de modo que este milagre parece totalmente contrário à natureza,
e ainda mais nunca ouvido em todos os séculos. Certa noite, cansado de tanta aflição, entra em sua cela, padecendo entre a razão vacilante e as mais atrevida e dura fantasia. São Francisco aparece-lhe durante o sono, com os pés cobertos de lama, e fala-lhe humildemente severo e pacientemente irado. Que conflitos são esses em tua alma? E por que essas dúvidas mesquinhas? Olha, minhas mãos e meus pés. Ele via perfeitamente as mãos perfuradas, mas não via os estigmas dos pés por causa da lama. Tira a lama de meus pés, disse o santo, e reconhece o lugar dos cravos. Tomando ele os pés do santo, pareceu-lhe limpar a lama e com as mãos apalpar o lugar dos cravos. Ao acordar, estava banhado de lágrimas e, mediante confissão pública, limpou os antigos sentimentos de algum modo manchados. Para que não se considere que os sagrados estigmas do invencível cavaleiro de Cristo fossem interpretados apenas como sinal de particular afeição e de um privilégio de seu amor supremo que todo mundo não deixa de admirar, ele, Cristo, os utilizou também como armas poderosas a serviço de Deus. Como aconteceu na Espanha, no reino de Castela, e que se pode entender pela novidade do mais evidente milagre. Viviam aí dois homens numa contenda atrocíssima por muito tempo. Nada havia que pudesse acalmar sua ira, nada que pudesse aplacar suas impetuosas injúrias, nem remediar sequer por uma hora o seu ressentimento, enquanto um dos dois não fosse barbaramente eliminado pela mão do outro. E como não podiam cometer o crime em público, cada qual vestia muitas vezes a couraça, se fazia acompanhar de muitos, armava-os a seu adversário frequentes emboscadas. Mas certa vez, já tendo caído a noite escura, um homem de santa vida e excelente reputação entra por uma estrada em que um dos dois inimigos havia armado a cilada para assassinar o outro. O homem, segundo o seu costume, apressou-se em ir à igreja dos frades, depois da hora de completas, pois nutria grande devoção para com São Francisco. E eis que os filhos das trevas precipitaram-se sobre o filho da luz, julgando ser ele o inimigo que espreitavam para matar havia muito tempo. Transpassaram-no de toda parte com suas espadas e o deixaram semi-morto. E por fim, o crudelíssimo inimigo lhe enterrou profundamente a faca na garganta e, não podendo retirá-la, deixou-a fincada na ferida. Acodem as pessoas de toda parte e, clamando ao céu, toda a vizinhança deplora a morte do inocente. Como havia no homem um sopro de vida, a conselho dos médicos, não lhe retiraram a faca na garganta. Esperavam, talvez, permitir-lhe que assim pudesse, ao menos por sinais, revelar algo. Toda a noite até matinas os médicos se empenhavam em estancar o sangue e aplicar curativos aos ferimentos. Tantas e profundas eram as feridas. Enfim, vendo que de nada adiantavam seus cuidados, desistiram. Junto com os médicos estavam à sua cabeceira os frades menores, tomados de grande dor, aguardando a morte do inimigo. E eis que o sino do convento tocou para matinas. A esposa do ferido, ouvindo o sino e gemendo, correu para o leito e exclamou: Meu Senhor, levanta-te depressa e vai às matinas, porque teu sino te chama. Imediatamente aquele que todos criam moribundo
deu 2 profundos suspiros, tentou balbuciar algumas palavras que mais pareciam estertores e, mostrando com o dedo a faca enfiada na garganta, parecia pedir a alguma pessoa presente que a retirasse. Certamente admirável, diante dos olhos de todos os presentes, a faca saiu voando imediatamente para fora, como que arremessada por um homem robustíssimo até a porta da casa. O moribundo ergueu-se em perfeita saúde, como se acabasse de acordar, e contou as maravilhas do Senhor. Tão grande estupor tomou conta dos corações de todos, de tal forma que todos, como que assombrados e fora de si, pensavam ser vítimas de uma alucinação. Mas ele falou: Não temais, nem penseis ser ilusão o que vedes. São Francisco, por quem sempre tive grande devoção, acaba de sair daqui, e foi quem me curou de todo o ferimento. Ele aplicou em cada ferida seus sagrados estigmas. A suavidade deles apagou todas as minhas feridas. O contato deles, como vedes, curou admiravelmente tudo que em mim estava machucado. Quando me ouviste suspirar, todas as minhas chagas estavam curadas, e o Santíssimo Pai parecia querer ir-se embora, deixando a faca na minha garganta. Foi para ele, com minha mão ainda fraca, que eu fazia sinal, pois eu não podia falar, para lhe pedir que tirasse a faca, que punha minha vida seriamente em perigo. E logo, tirando-a como todos vistes, lançou-a com mão forte. Com seus estigmas, aliviou e curou minha garganta, como fizera com os outros ferimentos, e curou-a tão bem que a mesma carne que fora ferida tornou-se igual à que sempre permaneceu intacta. Quem, pois, não ficaria pasmado diante de tais fatos? Quem ousaria inventar e sustentar que tudo isso não foi obra divina? São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe